Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 23 de julho. Ibov fechou em queda de 2,14%, terminou se recuperando no período aí da tarde principalmente. Após a primeira hora de pregão já começou uma leve recuperação e intensificou um pouco mais no período da tarde, das 14 para as 15 horas, e um pouco mais na última hora de pregão, deixando o Ibov aí com a queda de 2,14% ao término do dia. E confirmando a formação aí de um triângulo de baixa, com suporte na região dos 53.000, 53 e 52.500, tanto que não fechou abaixo dos 53 mil pontos. Agora já oscilou abaixo da mínima, foi a mínima, foi o ponto mais baixo que o Bovespa atingiu desde quando entrou em tendência de baixa, desde quando iniciou toda a movimentação para baixo, que iniciou ali, a máxima atingida foi no dia 14 de 3 de 2012, na região dos 69 mil pontos. A partir disso, a mínima atingida agora ficou nesse pregão 52.212, era 52.271, passou essa mínima. Então já são alguns sinais negativos. Ainda não há um alinhamento totalmente ainda para baixo. Eu diria que seria até mais, para rompimento mesmo de suporte, mais positivo para o Ibovespa ficar mais alguns pregões aqui entre a média móvel de 13 períodos e o suporte na faixa dos 52.500 para depois perder esse suporte. Isto porque a gente olha aqui primeiramente a LAD. A LAD ainda não alinhou, o Ibov perdeu esses dois fundos aqui, mas a LAD ainda não chegou a perder esses dois fundos nessa queda. Então não há alinhamento ainda completo para baixo, apesar da LAD já estar com esse tipo de movimento. O Ibov estava assim, então o Ibov está dando uma alinhada. Então ainda não há uma coerência total entre a LAD e o Ibovespa. O clímax é que também está num ponto ali de sobrevenda, 50%, pode vir num ponto mais abaixo como aconteceu aqui, mas é que eu digo, se romper agora, fica com o clímax, vai entrar com o clímax lá na região dos 70%, havendo possibilidade de em seguida voltar a ter um repique de alta após o rompimento dessa região de suporte 53 a 52.500, não considerando necessariamente essas mínimas que foram atingidas e os pontos mais importantes 53 a 52.500. Então o ideal seria o Ibov dar uma congestionada, falando em termos de se o mais provável é perder esse suporte, dar uma congestionada, dar uma aliviada aqui no clímax e em seguida aí teria espaço para dar uma rompida aí para baixo nessa região de suporte em busca dos 50k a 48k, 48 mil pontos, falando aí no curto prazo. Olhando agora para Petro, PETR4, Petro está no pregão de hoje, fechou com queda de 1,15 e conseguiu se recuperar, gerando ali a formação de um martelo, padrão de reversão dos candles, mais abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Ainda se a gente traça aqui a linha, está respeitando a linha de tendência de alta, da mesma forma que ela vem respeitando uma linha de tendência de baixo, vai respeitando uma linha de tendência de alta aqui nesse ponto. Então, pensaria em compra depois desse pregão? Não pensaria em entrada depois desse pregão, porque ainda continua dentro de uma região de indefinição com risco maior operacional para a Petro. Tá? O sinal que eu já comentei que tende a ficar um pouco mais forte para baixo, o primeiro é fechar aí abaixo desses 18,73, principalmente 18,58 e gerar nova mínima, seria um sinal mais coerente para perder a mínima do fundo anterior e quebrar essa sequência de fundos ascendentes. E para gerar a possibilidade mais interessante de compra, eu aguardaria Petro acima dessa região dos 20,15. Vale 5. Vale 5 gerou um candle de indefinição em cima, apesar da queda de 2,64%. O candle é de indefinição, corpo pequeno, um pouco até acima do meio do tamanho desse candle, e se sustentando acima da região de topo anterior, R$ 36,85. A superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 37,25, aumentará a chance da Vale vir a testar as principais resistências que eu vejo no momento agora, 37,74 a 37,88. Mas já tem um cenário gráfico de tendência de baixa a Vale 5. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes, alinhado com o gráfico semanal, que por enquanto aponta com mais provável busca dos 35,70, primeira região de suporte mais importante, que é essa aqui, ó, que está sinalizada no gráfico diário,
Depois disso, seria lá a mínima mesmo na faixa dos 34,50. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.